Olá, pessoal, tudo bem? Mais um podcast Pode Vir com a Josi. E hoje, gente, nós temos uma convidada muito especial, uma mulher, assim, extraordinária. Vocês já daqui a pouco vão conhecer ela. Então, nosso podcast é aquele podcast que fala sobre assuntos que te interessam, né? Moda, cultura, tecnologia, posicionamento, marketing. Então, são variados os nossos assuntos. Mas a gente adora falar um pouquinho também de moda, né? E hoje eu vou conversar um pouquinho aqui com ela. Gente, então, quero contar para vocês também, lembrar dos nossos parceiros, Loja Trânsito, a franquia Jimmy, que é aqui em Criciúma, bem no centro. Uma loja especializada para mulheres que gostam, mulheres que têm bom gosto. E ó, a gente tem aqui o nosso QR Code, segue ali eles, vai entrar direto na nossa página do nosso e-commerce e chegue lá e você vai ver peças lindíssimas. Gente, a gente está com tanta novidade lá, tanta novidade, que se eu fosse você, eu já acessava agora, bem rapidinho, pausava, ia lá, acessava, mas continua vendo aqui o nosso podcast, beleza? Então, hoje, a minha convidada especial, espera que eu vou treinar de novo o sobrenome dela, tá, gente? Calma só um pouquinho. Júlia Zimmermann. Zimmermann. Oi, Júlia, tudo bem? Oi, Josi, tudo bem? Boa tarde. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, né? Ter a honra de ter essa mulher aqui, advogada. Sempre bom, né? Conversar entre mulheres. É um assunto sempre tem assunto, né? Nunca acaba. E eu percebi ali que tu gosta, né? É mulheres, né? Tu defende bem a mulher mesmo, né? Meu principal foco de atuação é em favor das mulheres. Não que seja algo, como é que eu vou dizer assim, programado. Isso não foi um planejamento. Foi algo que foi acontecendo naturalmente. Acho que por uma conexão, uma vai puxando a outra e aí acabou que hoje acho que 80%, 90% dos meus clientes são mulheres. Sério? Faz quanto tempo, Júlia, que tu estás atuando no ramo? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Trabalhando na área do direito, entre estágio, durante a faculdade, são 13 anos, né? Uhum. Desde que eu comecei a fazer estágio, quando eu comecei a faculdade, eu sempre trabalhei só na área do direito. 13 anos. Mas advogando, tendo meu escritório, 3 anos. Escritório. E fica aqui, bem no centro de Criciúma, né? Bem no centro, E atende muito online, Júlia? Né? Vocês Bastante. Bastante? Mas isso mudou? Mudou, principalmente depois da pandemia, até porque com a pandemia se tornou necessário e também porque o próprio judiciário, os próprios órgãos também fizeram muito essa adaptação, migraram muito mais para o online, então hoje... atendo, poderia dizer que meio a meio, assim, Nossa. Presencial e online. Isso facilita porque a gente consegue atender muitos outros lugares, né? Muitos outros estados, municípios, enfim. E eu acho que não voltou a ser como era antes. Eu acho que mudou mesmo a forma. Tipo assim, faz muito online, né? A gente veja as reuniões, né? Sim. Até audiências muito online, né? E facilita, né? Porque às vezes o cliente tinha que se deslocar de uma outra cidade para cá, às vezes até inviabilizava a contratação, né? Tu pensava, quero contratar um advogado. Bom, o advogado que eu gostaria lá em Floripa, mas fica ruim ir para lá e sempre ir para lá, então... Hoje em dia, com atendimento virtual e mesmo com um processo muito virtual, audiência virtual, facilita. E hoje tu atende pessoas de outros lugares, assim? Como é que funciona na tua profissão? Predominantemente Santa Catarina, né? A nossa inscrição, ela é estadual, então, embora nós, advogados, nós somos advogados no Brasil inteiro, mas a nossa inscrição é estadual. Então, caso eu tenha muitos processos em outro estado, eu tenho que pagar uma inscrição suplementar, né? Tenho que fazer um novo requerimento. Então, a gente tenta focar mais no estado. Eu tenho clientes em várias cidades aqui do estado, tenho também em outros estados, mas é daí bem minoria, assim, é um outro estado. Predominantemente Santa Catarina. A gente acaba ficando mais conhecido no lugar que a gente está, né? Criciúma é uma cidade tão grande, se todo mundo quisesse se tornar meu cliente, eu não conseguiria absorver todo mundo, então não tem por que se fosse assim, mas não é, né, Júlia? Então... Mas para o advogado, Júlia, assim, existe um período, né, de maturação ali da profissão para se tornar realmente um profissional, até porque tu tem que ser conhecida, né? Sim. Então, assim, como é que é existe um número que existe um estudo que diz, um advogado, para ficar mais renomado, precisa de um certo tempo? Como é que funciona isso? Olha, não tem assim um padrão, né? Porque é algo que depende muito também se tu, de repente, já tinha um escritório da tua família, dos teus pais, se tu já tinha um caminho meio trilhado.
Mas tem um tempo, sim. É uma carreira que não tem um ganho imediato, não tem um retorno, um reconhecimento imediato. Tu leva um certo tempo, até em razão muito da demora dos processos, do tempo de tramitação dos processos, acaba que o teu retorno financeiro e, com isso, a satisfação do teu cliente postergue um pouco. Agora também com a pandemia ficou muito mais essa questão do marketing profissional em redes sociais e tudo mais, ficou muito mais expandido e passou a ser regulamentado pela OAB. Antes era proibido, a gente não... Porque antes vocês não podiam fazer nada, né? Divulgação nenhuma, né? Muitas coisas a gente ainda continua não podendo e confesso que algumas coisas eu sou a favor de não poder. Agora, o marketing de conteúdo que a gente fala, o marketing de instruir, de passar conhecimento, isso aí é permitido e os colegas advogados começaram a fazer com muito mais intensidade depois da pandemia, né? E isso, com certeza, acelera qualquer carreira. Né? E é bacana também, né, Júlia? Porque as pessoas ficam mais informadas, né? Esse dia eu estava vendo de uma menina, na parte ali, era tipo quando existia uma vamos dizer, uma segunda esposa, né? Uma segunda companheira, né? Nossa, ela falou cada assunto que eu disse que, nossa, eu imaginava totalmente diferente. A gente, né? Pelo que a gente aprende, até porque a lei também vai mudando, as situações vão mudando, mas a gente fica muito informada. E são detalhes. E eu lembro que na época tinha uma pessoa que estava vivendo algo assim, eu comentei para ela, segue essa pessoa, porque essa pessoa está dando umas dicas bem legal e vai te ajudar. Eu acho que toda profissão, e ainda mais a profissão de advogado, a gente tem que ter essa função de levar o conhecimento, né? Nem tudo é comercial, nem tudo é financeiro, nem tudo é Tem que ter esse bom senso e esse cuidado com o próximo de levar o conhecimento. E essas questões de família, que é basicamente a minha área de atuação hoje, elas são muito cotidianas, são muito rotineiras. Então, são informações que as pessoas estão precisando, qualquer pessoa ao teu redor ou está numa situação ali que perdeu um familiar, ou tem um familiar que está passando por um divórcio, ou que tem uma situação com um filho. E aí, ter um acesso à informação, uma informação, obviamente, que seja de qualidade, feita por um profissional formado, habilitado para isso, acredito que todo mundo tem a ganhar, né? Principalmente essa pessoa que está precisando do conhecimento e, às vezes, não tem condição de buscar de imediato um auxílio jurídico. E hoje está mais rápido essa parte, né, da vara da família ali, porque existe... Eu escuto alguma coisinha, eu sou meio leiga sobre isso, tá, Júlia? Vou te confessar que esse hábito já tira umas dúvidas minhas. Então, tipo assim, ó, eu escuto muito assim, ó, existe áreas, né, de atuação que é muito rápido, né? Sim. Tipo, quando é criminalista, né? É mais rápido, né? O advogado, ele consegue, né, fins lucrativos mais rápido, né? Ele consegue se posicionar um pouco diferente. A vara da família, ela é rápida, ela é demorada? Como é que hoje, sim, como é que está funcionando? Falando especificamente de Criciúma, é muito rápido. Eu, particularmente, gosto muito da vara da família de Criciúma. Nós temos um juiz aqui que já está há bastante tempo na vara da família, então isso é uma coisa que também facilita, porque ele já está bastante familiarizado com o tema dos processos, né? O fluxo de trabalho está funcionando, então acaba sendo rápido. E os processos, em geral, da vara de família, principalmente aqueles que envolvam menores de idade, né, os que discutem pensão alimentícia, guarda de filhos, eles tendem a ser rápidos, justamente para que o direito desses menores, que são mais vulneráveis em qualquer relação, eles sejam rapidamente regulamentados. Então, esses processos que têm como finalidade regulamentar um direito de um menor de idade, ele tende a ser bem rápido, sim. É claro que, como qualquer área, qualquer processo, tem os que demoram mais, porque depende de um conjunto de provas um pouco mais elaborado, porque depende também muito da agilidade das partes e dos seus advogados no cumprimento das determinações judiciais. Várias coisas influenciam, mas, em regra, vara de família é rápido. Tu fez até eu lembrar de um caso que eu fiquei, assim, extremamente... Eu fiquei, acho que revoltada, não era nem, sabe assim, quando tu fica revoltada com o assunto de uma situação. Eu tenho uma conhecida, ela é uma pessoa maravilhosa e ela era casada, né? E o esposo dela acabou falecendo até na época ali do Covid. E eles tinham uma empresa e ela, tipo, ajudava ele, mas ela não ficava muito com a parte financeira. Ele ficava mais com a parte financeira e ele tinha as senhas do banco. E daí ele veio a falecer e ela tem 2 filhos, é casada, tudo certinho, no papel, né, estável, tudo correto. E ela
Não sabia. Até porque a situação em si faz também ficar meio atordoada, né? Imagina, tu perder o teu companheiro, né? Ficar É com, um momento muito com delicado, os filhos, né? E ela simplesmente não tinha essa senha. Só que ela tem uma filha que é de menor. E eu fiquei muito revoltada porque o dinheiro que eles tinham na conta ficou bloqueado. Isso eu achei um absurdo que tu não tem. Porque, tipo assim, tudo bem, se ela não fosse esposa dele, se ela não tivesse comprovado, né? E não, ela era casada. Ela, tipo assim, os filhos eram dele, registrado no nome dele, a empresa era dos dois, mas ela não pôde mexer nesse dinheiro porque, tipo, um dos filhos era de menor. Cada caso é um caso e, assim, é complicado sem analisar, entender o porquê que ficou bloqueado. Não que não tivesse que ficar, porque, claro, quando alguém falece, as contas bancárias, os bens dessa pessoa não conseguem mais fazer uma transação, não consegue vender um bem, não consegue transferir o dinheiro, então realmente fica tudo paralisado, porque precisa fazer a partilha por inventário. Quando um dos herdeiros é menor de idade, já impossibilita o inventário extrajudicial, que é feito direto no tabelionato, que é muito mais rápido. Se estão todos de consenso e todos são maiores de idade, de forma muito mais rápida e menos burocrática, sem depender do judiciário, tu consegue fazer o inventário. Agora, quando tem menor de idade, o Ministério Público precisa atuar nesse processo para resguardar os interesses daquele menor, para garantir que nenhum direito dele vai ser violado. É claro que se a gente for pensar numa mãe, teoricamente, a mãe não vai violar nenhum direito do menor, mas isso é uma previsão legal que precisa ser cumprida. Então, obrigatoriamente, esse inventário precisa ser por via judicial e não lá no tabelionato, e isso acaba, como qualquer processo, depende aí da agilidade ou da morosidade do judiciário, né? Gente, mas eu fiquei, sabe assim, porque era a única fonte de renda naquele momento que eles tinham. Então, ela teve que ser, tipo, né, os familiares, né, ajudaram ela, porque, imagina, ele era a pessoa que cuidava, né, da empresa, então, automaticamente, né, até ela pegar todo o ritmo, né, então precisaria desse dinheiro até para poder alimentar a família. Sim. Então, assim, ó, eu disse assim, gente, sabe assim, tu como pessoa, não tô falando a parte legal, né? Tu ouve a história também muito da forma carregada das emoções daquela pessoa. Então, com certeza, ela estava tendo uma visão muito mais emocional e com razão, obviamente, do que técnica. Se a gente for pensar tecnicamente, as leis estão ali para serem cumpridas e a gente precisa seguir uma série de formalidades em qualquer processo judicial, né? Então... Mas tem coisa que eu acho que até como advogada, se vocês pudessem mudar, vocês acham que mudariam, né? Com certeza. E isso é um trabalho aí que não é para o judiciário, é para quem faz as nossas leis, mas é claro que tem muita lei que é inaplicável, que não tem mais sentido, até porque o contexto cultural vai mudando. Antigamente não existia união estável, o filho fora do casamento não tinha os mesmos direitos do filho do casamento, e tudo isso foi mudando, né? A cultura foi mudando, e as leis, elas não conseguem acompanhar, né? Porque a reforma dessas leis, a modificação das leis é muito mais demorada do que o avanço cultural. Ela tem um período, assim, até mexer, tem que a coisa acontecer muito, tem que ter muito problema, muita situação desconfortável. Muito projeto de lei, muita... É muito burocrático, né, na realidade? Muito burocrático. Demais, no final das contas, né? Isso é só no Brasil ou isso acontece lá fora também muito, Júlia? Olha, eu não tenho uma atuação exterior, né? Eu atuo só no Brasil, obviamente. E consigo dizer que, assim, o Brasil é um dos países talvez mais burocráticos. Mas, em termos de direitos da área de família, a gente é muito mais avançado, por exemplo, que países que nem permitem, que permitem, por exemplo, a bigamia, né? No Brasil é proibido. Eu estava vendo uma reportagem essa semana que até tinha mas até no Brasil tem lugares que isso é meio que comum, né? Esqueci o nome. A gente passou, acho que foi na Record essa semana, uma mulher que tinha dois maridos. E era no lugar... uniões poliafetivas. Isso mesmo, gente, eu digo, essa é uma construção cultural, mas que passa a existir no mundo jurídico à medida que passa a existir no mundo fático, né? Só que o Brasil, ele é muito avançado em termos culturais da família. Hoje em dia, as famílias não têm mais aquela estabilidade que tinham antigamente, né? Que era aquele casamento formal, aquela família, aquele regime de bens, o homem provedor, a mulher
que cuida dos filhos e da casa, né? Hoje em dia isso mudou muito, então as leis também estão mudando nesse sentido. Então, ao passo que o Brasil é mais burocrático, mas também ele está sendo um pouco mais flexível que muitos países que a gente vê que tem, assim, uma visão um pouco mais conservadora, né? É mais rígido, né? Mais, assim, ditador, vamos dizer, seria essa palavra, talvez? Talvez sim. Talvez? Alguns sim. Talvez sim. E, Júlia, né, o advogado, eu recebo muitas advogadas na loja, né? Eu vejo, assim, muitas dores, né? As dificuldades, né? De ser uma advogada, porque o advogado, ele passa uma imagem. Eu, quando vou dar minhas palestras, né? Eu cito muito a profissão de vocês. Sim. Né, que existe algo chamado credibilidade, que nós profissionais temos que passar. E o advogado, a gente contrata ele, claro, existem as indicações, mas eu acredito que 90%, né, é essa credibilidade que o advogado passa quando vai fazer, né, uma entrevista, né, tu vai falar sobre o teu assunto e ele vai te passar. E existem estudos que dizem, né, que nossa imagem, 55% dela é avaliada através da imagem. Como que é isso, né? Tu advogada, mulher, né? Tem a tua rotina, tem o teu dia a dia. Como é que funciona, né, essa parte tua da tua imagem? Como que tu lida com isso? Então, isso é uma coisa que sempre me preocupou muito, assim, principalmente essa questão da imagem que a gente fala realmente da aparência, da vaidade, da roupa, de estar sempre bem arrumado, sempre bem vestido. Isso eu acho que deveria ser para qualquer profissão, né? Sim, e acho que eu, enquanto consumidora de um serviço, é algo que eu observo quando eu vou contratar um médico ou alguém que vai me prestar um serviço. Na advocacia, eu vejo no direito que tem essa maior formalidade, essa maior exigência com relação à roupa, né? Então, é uma coisa que eu acho que a advogada tem preocupação. Os homens, eles... É muito mais fácil sempre para os homens se vestirem, né? Vai lá, coloca um terno, uma camisa bem alinhada, tá tudo certo. A mulher tem muitas variações, então eu acho que tem que estar antenada, tem que estar preocupada. Essa questão da imagem, da roupa, eu acho que tem que ser algo que faça parte da nossa rotina de preocupações de como se posicionar profissionalmente e como passar uma boa imagem para o teu cliente. E tu já tivesse uma experiência, assim, de uma consultoria de imagem, um posicionamento de imagem? Nunca tive, é uma coisa que volta e meia eu dou umas ensaiadas, não, eu vou fazer, quero fazer. Vamos ver a agenda já. Acho importante, acho que, pelo que eu ouço, assim, de pessoas que fizeram já, elas percebem muita diferença, acabam sendo mais assertivas na imagem que elas querem passar a partir das cores, a partir do corte, da roupa, enfim, então acho que é bem importante. Eu acredito que a palavra é confiança. Porque a partir do momento que é igual quando tu estuda sobre um assunto, tu fica confiante sobre ele. Então, tu tem certeza que tu vai falar o que é correto, né? Tu vai defender o teu cliente daquela forma. E a parte da consultoria também é essa. O que a gente passa para cliente? Uma confiança. Sim. E quando tu é confiante, né? A gente estuda aí sobre inteligência emocional, sobre os livros, né? Que a gente estuda. Eu acredito que no direito deve ter muito disso também, né? A confiança é algo que tu não consegue, ninguém consegue te meio que desestabilizar, porque tu é confiante, tu sabe que aquilo para ti é correto, porque tu viu que é correto. Sim. Então, é muito importante isso, e isso passa muito segurança. Eu tenho vários cases de clientes minhas, assim, que dizem que, nossa, a transformação e a facilidade, né? Porque a nossa vida, né? Eu acho que a tua rotina é uma rotina bem louca, né? Bem louca. Deve ficar bastante tempo no escritório, né? Então, o tempo para te poder te cuidar, ele acaba sendo muito pouco. Então, se ele não tiver uma organização e uma facilitação, ele vai ficar menor ainda, né? O que eu vejo, que eu tenho muita dificuldade, é na hora que eu vou comprar uma roupa, na hora que eu vou fazer uma compra nova, eu tenho dificuldade em pensar assim, nossa, com que outras peças que eu tenho no meu guarda-roupa eu poderia utilizar isso? Que várias formas eu poderia aproveitar determinada peça. E o contrário também acontece. Às vezes eu olho no meu guarda-roupa, nossa, eu tenho um monte de coisa, mas o que eu uso? Isso aqui com isso aqui? Então, eu vejo uma dificuldade em comprar peças mais coringas, assim, sabe? E que não sejam... peças que ao mesmo tempo sejam coringas, mas que não transmitam sempre a mesma imagem, que eu possa usar elas, às vezes, com uma roupa mais formal, por exemplo, para trabalho, que
80% do meu tempo eu acho que eu tô vestida de advogada, até brinco, né? Que é fantasia de advogada. E como utilizar de repente, aquela mesma peça, às vezes num aniversário, numa outra proposta. Migrar de situações, de eventos diferentes, que é a tua dificuldade. Então, vou te começar a fazer uma consultoria contigo, tá bom, dona Júlia? Aproveitando o momento. Vou aproveitar o momento. Então, na realidade, existem algumas técnicas que tu pode fazer já para te ajudar. Simples, bem simples, né? Você e quem está escutando. Na realidade, quando tu vai comprar? Eu vou te fazer a pergunta para ti, para a gente dar continuidade. Quando tu vai comprar, tu compra peças separadamente, tu já compra elas casada? Como é que funciona a tua forma de compra? Geralmente, não compro peças casadas já pensando, não, vou usar isso aqui com isso aqui, a não ser quando é um conjunto. Um conjunto, por exemplo, de uma calça e uma camisa de linho. Ok, eles fazem parte de um conjunto. Mas dificilmente eu vou numa loja, eu vou comprar uma saia e uma blusa para usar elas juntas. Então, aí eu vou te dizer que aí tá um grande segredinho que é importantíssimo, né? Não só, né, na roupa, na realidade a gente está falando da parte, né, profissional, mas a gente traz isso para todas as áreas da tua vida. Primeiro, claro que a gente tem que entender qual é a imagem que a Júlia quer passar, né? O que ela consegue segurar. A gente brinca, né, na loja de assim, tu consegue segurar esse look, né? Porque às vezes tu coloca uma roupa e tu não consegue, tu não se sente confortável com aquilo. Não é nem confortável fisicamente, mas visualmente. Então é muito importante esse conhecimento, saber as tuas cores, tudo isso já vai te auxiliando. Mas quando tu for comprar qualquer peça, o segredo é a peça de baixo, a gente chama isso de compra inteligente. Então eu trago uma peça de baixo e eu tenho que ter no mínimo 3 que combinem com aquele look. Aí tu pode se migrar. Aí vamos supor, essa peça eu quero mais mais para sair, essa aqui mais lazer. Vou comprar uma calça de alfaiataria, né? Vamos supor que é uma peça bem clássica, né, para vocês que são advogados. Então eu compro uma calça colorida, verde, né? Vamos botar uma corzinha que às vezes as pessoas têm dificuldade de combinação. Então tu traz 3 elementos, 3 peças que tu consegue variar. Mas o correto, para a gente poder aproveitar muito mais, são 5 partes de cima. Daí, claro, tu vai poder comprar naquele momento junto, ou então tu linkar com aquelas que tu tem em casa. Ok, essa calça verde eu tenho aquela camisa branca, que eu já tenho em casa, que fica bem bacana. Mas eu precisaria, quem sabe para mim no happy hourzinho, eu consigo botar uma regata tigrada, que vai ficar assim uma coisa mais descontraída, ou uma blusinha de brilho, que vai dar para me usar. Já vou botar o acessório combinando, né? Então, na consultoria, o que eu ensino para minhas clientes? Então, assim, às vezes até tu vai estar com o look do teu trabalho e tu trazer acessórios para te colocar e tu transformar totalmente o teu look. Mas uma dica principal é tu sempre lembrar o que tu tens e o que tu precisa quando tu estiver comprando uma peça. Então, essa diquinha aí, então, é muito ideal. O certo, às vezes, assim, tudo bem que cada um tem o seu orçamento, né? Às vezes as pessoas sabem o quanto que pode ou não gastar. Mas, às vezes, comprar uma peça aleatória é só quando ela é uma peça-chave. Ela é uma peça-chave para mim compor com o que eu tenho em casa. Aí sim, aí eu compro ela, né? Somente ela. Mas caso o contrário, o ideal é tu vir sempre comprar uma peça com 3 de cima. Ou linkar com aquilo que tu tem. Se tu começar a praticar esse tipo de compra, tu vai ver que tu vai começar a fazer muito mais visual. E, claro, uma profissional, né, quando ela vai pegar teu guarda-roupa, teu closet, o que ela vai fazer? Ela vai montar dentro, porque a nossa visão é diferente, né, das outras pessoas. Tem pessoas que têm facilidades, outras não têm. Então, eu vou construir dentro do teu próprio guarda-roupa opções de uso para a mesma peça em várias ocasiões. Aí tu vai dizer assim, nossa, nunca pensei nisso. Nunca pensei. Sabe quando tu veja alguma coisa? Às vezes assim, até uma amiga, nossa, eu tenho uma roupa, nunca pensei em usar dessa forma. Já aconteceu. Inspirações no Instagram, a gente olha, nossa, eu tenho essas 2 peças parecidas. Muito. Nunca pensei em usar. E daí tu vai lá e tu coloca essa. Então, isso é muito importante, assim, esse conhecimento. Por isso que daí o nosso dia a dia fica muito mais rápido, né? Tu consegue... Fácil, rápido. E o teu tempo, né? É dinheiro, né? Com certeza. Muito. Custa bastante dinheiro. E tudo que eu não quero é perder dinheiro, né? Isso. Então, assim, Julia, eu acredito que daqui a um tempo isso vai se tornar algo já para a gente aprender
já desde na escola, porque é algo que facilita muito o nosso dia a dia. Além dos estilos, ter a parte também de entender qual é a profissão da pessoa, né? Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Já ouvi. Cada estilo, ela tem, assim, tu consegue posicionar a pessoa numa profissão. Eu já tive clientes de fazer transições de profissão para eu entender porque elas não mudaram. É que elas não estavam felizes. Daí não entendia porque se sentiu até culpadas, né? Porque imagina tu tá no lugar, tu saber que tu tem que estar ali, mas tu não tá feliz. Aí naturalmente foram migrando e hoje são pessoas que estão voando. Porque a imagem pessoal que tu passa, estar satisfeito com aquilo como tu tá se vestindo, isso afeta, eu acho que muito a tua autoestima, né? Estou me sentindo bem com esse estilo, com essas roupas, com esse corpo, com a minha vaidade. E aí, o estar com a autoestima em dia ou não influencia na tua carreira, não tem como, né? E também a credibilidade que passa, né, Júlia? Porque não adianta, daí tu acaba se tornando mais confiante, tu acaba passando a confiança para as pessoas, naturalmente tu vai se tornando, e daí é onde as pessoas eles têm o diferencial da profissão, né? Sim. Aí às vezes a gente olha, né, eu já vivi isso antes, assim, nossa, como que essa pessoa, né, conseguiu? Porque, às vezes, a gente também faz. Imagina, tu estuda tanto quanto, né? Até porque daí, quando a gente vai falar da parte de estudar, o que tu sabe, o teu conhecimento, vale somente 7%. Então, 38% é a forma que tu te gesticula, que tu te comporta. Então, a gente traz também um pouquinho dessa parte linguagem também de corporal. Linguagem corporal, essa parte de tu como te comportar também, e trazendo também aquilo que a pessoa consegue, né, segurar. Porque vamos supor, uma pessoa que ela é casual demais. É difícil para ela ficar muito séria, né? Muito sisuda, assim. É como se ela não estivesse vivendo ela. Então, ela tá como se ela tivesse, como se ela tivesse presa. E o personagem a gente consegue interpretar ele por algum tempo. O tempo todo não dá para fazer, né? Então, tem muitas essas construções que a gente faz que é bem importante. Então, assim, todo profissional, acho que do direito, né, várias outras, né, o médico, ele é legal também, sim, mas o médico, ele tem muito um artifício próximo dele, que é o jaleco, né? Disfarça um pouco, né? Disfarça um pouco. Dia que não tá muito afim de procurar no guarda-roupa, bota o jaleco por cima e vai. E tanto que agora a gente tem a moda dos jalecos, né? Sim. Então, tu tá vendo que já tá começando essa moda. Estão colocando uma renda aqui, um detalhe ali. Porque, às vezes, para quem gosta de moda, é difícil colocar o jaleco, porque é obrigatório. Mas, para quem não gosta de moda, é legal, porque tu bota o jaleco e te esconde, né? Sim. Então, tem os dois lados, porque vai ter profissionais de todos os tipos, né? Em cada profissão. Mas é algo que é transformador, Júlia. Então, nós já vamos agendar aqui até o teu horário, já vamos ver. Eu acredito mesmo que seja... que eu acho que abre horizontes, assim, na vida. Nossa, como eu tinha essa peça e nunca pensei em usar ela assim, e como que eu ainda não tenho tal peça, e como que eu não usava tal cor. Eu acho que tem tudo a ver. E o legal também, Júlia, é trazer, ir em lugares que são especialistas nisso. Tipo, nós lá na loja, a gente treina nossas consultoras para isso, para te dizer assim, não, Júlia, qual a tua profissão? Ó, já vamos te dando dica, não só para te vender, mas te sair com roupas lá que tu vai usar. Sim. Até porque... a cliente saia satisfeita, né? Eu acredito que já deve ter comprado algumas roupas que não deve ter usado já, assim, de repente ficou lá guardada. Com certeza. E é triste, né? É ruim. Depois tu pensar, por que eu não pensei melhor? Isso é uma coisa que eu comecei, assim, a colocar em prática. Eu penso assim, eu vou comprar essa roupa. Não, eu vou para casa ou eu vou para o escritório, vou pensar de novo se eu realmente preciso, se faz sentido, se vale a pena, e aí eu decido comprar ou não. Isso é uma coisa que eu tô tentando colocar em prática faz um tempo, assim. Mas, nossa, o que tem de coisa que a gente compra, que depois não usa, que nem combina com a gente. Não faz sentido, né? Aí isso eu digo que é caro. Porque roupa que tu compra, não importa o valor que tu pagou, que tu não usar, não adianta. Isso é caro. Então, mas a gente tá aqui. Daí tu não vai ter mais esse problema de perder, de ter que ir para casa pensar. Tu já vai dizer, não, isso aqui realmente é para mim, é a Júlia, eu vou usar aqui e lá, então vai ser bem legal. Então, nós já vamos agendar, então, a tua consultoria. Depois já vamos conversar. Júlia, deixa eu te dizer, já existiu, assim, um caso, né, nesses teus 3 anos, assim, que foi algo que mexeu muito contigo, porque, independente de tudo, a Júlia tem um lado emocional, né? E eu acho que é algo que é bem... Eu não sei se eu conseguiria, tá? Porque eu sou bem... A área de família, por si só, ela traz uma carga que outras áreas do direito não trazem, que é o lado emocional, né? Todos os meus clientes chegam já no escritório aflitos, preocupados, frustrados, enfim.
E acaba que a gente tem que ter um jogo de cintura, tem que ter um lado pessoal, assim, emocional mais aflorado, né? De casos que mexeram muito comigo, eu acho que, assim, casos específicos não, mas o que mexe muito comigo são mulheres que chegam no escritório com uma dependência financeira muito grande dos maridos, então, muitas vezes não conseguem sair do relacionamento, um relacionamento ruim há anos, não conseguem sair do relacionamento porque tem uma dependência financeira, porque ficaram, claro, com todas as minhas homenagens e as honras, assim, que eu tenho, mas ficaram em casa cuidando da casa, dos filhos, abdicaram de carreira, muitas com formação, muitas com... tinham uma profissão e optaram, muitas vezes elas próprias optaram, não Sim. por imposição, né? Ficar em casa cuidando e depois o relacionamento eventualmente não dá certo, que ninguém tá escape, né? Todo mundo tá sujeito a, de repente, o casamento não dá certo. Tem 50% de chance de dar certo e 50% de dar errado, porque só tem essas duas opções, ou dá certo ou dá errado. E elas chegam para tentar sair daquele relacionamento, para fazer um divórcio e muitas vezes barram na questão financeira, assim. Então, isso é uma coisa que eu tento sempre, assim, até nos meus conteúdos e com as minhas clientes, eu tento conscientizar. Não fiquem dependendo financeiramente, né? Então, isso é uma coisa que sempre mexe comigo, assim, ver uma pessoa que está num relacionamento porque ela não consegue, ela quer, mas ela não consegue viver uma vida independente. Eu acredito que a mulher se anula, né? É como se ela se anulasse, vivesse para o casamento. Sim. E esquecesse dela. A maioria dos casos é mais ou menos isso que acontece? Muitas vezes acontece isso, sim. E eu até acho engraçado que... Acho engraçado, não, o modo de colocar, mas eu acho que muitas vezes não é nem que se anula pelo marido, é mais até, eu acho que pelos filhos. Sim. E tá tudo bem, porque... Uma dedicação maior, é uma né? dedicação e eu acho que tem que haver, tem momentos na vida que tem que ter essa dedicação para a família, mas eu acho que daí tu excluir completamente a tua profissão, a tua vida particular, tua vida pessoal, tu como mulher, mesmo a tua autoestima, né? Mesmo o que a gente veio falando aqui, o jeito de se vestir muda e depois muitas vezes essas mulheres chegam no escritório frustradas, assim, frustradas com o que eu fiz, porque quando eu tomei essa decisão, achei que o casamento estava bem, ia bem e que ia ser eterno, né? E às vezes não é. Então, é uma coisa que sempre mexe comigo. E daí existe uma forma, então, de conseguir, na realidade, porque existe, né, a parte ali do homem também, né, ajudar essa esposa, de dar sua pensão, é pensão que se fala, Sim. né? Ainda é esse nome? Sim, ainda é esse nome, ainda é possível, embora a gente veja, assim, muito uma restrição um pouco maior nas concessões desse tipo de pensão alimentícia, que não é a mesma dos filhos, né? Existe a pensão alimentícia para os filhos, que essa é obrigatória até os 18 anos, é uma situação, e existe a pensão alimentícia entre cônjuges, que pode ser do marido para a esposa ou da esposa para o marido, e que não é certo que vai ganhar, como nada no direito mas assim, ela é um pouco mais subjetiva, tu precisa comprovar essa dependência financeira. Geralmente os juízes analisam o quê? A capacidade dessa mulher se recolocar no mercado de trabalho, então eles vão analisar a idade dela, se ela é saudável, se ela tem uma formação, tudo isso é levado em conta, e aí o juiz normalmente fixa um valor por um determinado período de tempo. Até ela se reposicionar por novamente 2 anos, no mercado. por 5 anos. Antigamente, em muitos casos, era vitalício, porque a mulher normalmente ficava 20, 30 anos fora do mercado de trabalho, normalmente não tinha uma profissão, uma carreira, algo para retomar, e aí se separava muito mais velha, porque demorou muito a ser permitido o divórcio, e mesmo sendo permitido, as pessoas custavam a tomar essa decisão. Até porque era uma coisa meio... mal vista. E aí falar uma palavra meio feia, mas é isso mesmo. E aí, vergonhoso. Essas pensões eram assim mais definitivas, mais longas. Hoje em dia a gente vê bem curtas, 1 ano, 2 anos, 5 anos, que é um tempo razoável para ela refazer a vida dela, né? Mas para provar, na realidade, ela tem que ter... vamos supor, eu era uma advogada, né? Vamos falar, advogada, parei de efetuar no meu cargo, fui
né? Viver com a família, viver para a família. E depois acabei indo para essa parte Geralmente, de... sim. Não que não ter uma profissão antes vai impedir dela ter essa pensão alimentícia, mas se ela tinha e nitidamente parou de trabalhar por um acordo entre o casal, né? Eu vou me dedicar para casa, para o filho, para o marido, bem mais provavelmente ela vai ter êxito nesse pedido dela. Nossa, mas sabe que eu não sabia que era assim, dessa forma? E a gente falou então de moda, então para você que está escutando, gente, ó, eu vou botar o QR Code aqui para vocês entrarem na nossa loja do e-commerce. Lá tá com, ó, cheinho de novidades. Então, para você mulher que quer estar bem vestida, e vai ter novidades no nosso e-commerce. A Júlia que deu umas ideias, Júlia. Já desse uma ideia que eu acho que eu vou colocar uma coisa em prática lá no nosso e-commerce e vocês vão ficar. Então, fiquem ligadinhos, se inscrevam lá, acesse aqui, ó, que tem muitas novidades chegando. Até porque, ó, nosso outono já está, ó, quentinho na loja, bastante novidades. Então, confira lá que tem bastante coisa bacana. E, Júlia, me conta algo assim que tu gostaria, né, de falar para as pessoas, deixar até como um aviso, deixar como uma... eu acredito que às vezes a gente tem algo que agora que está vindo muito em alta, é os prevenir, né? Então, hoje está muito na saúde, né? Na beleza, né? Antes a gente cuidava, estava doente, a gente ia lá para tratar a nossa doença, né? Remediar. E agora é evitar, né? Remediar, evitar isso acontecer. Na tua área, né, qual o conselho que tu pode dar? Porque talvez existam muitas mulheres que estão... Até homens também, né? Porque existem homens também que têm essa dependência também. Tem homens que se dedicam para a família, né? A gente veja muito, né? Era antes meio incomum, mas agora é algo bem comum, né? Qual é a dica que tu daria, assim? Porque é importante, às vezes, uma pessoa nessa área, né? Nos orientar. O que eu sempre falo? É bem o que tu falou aqui, Josi. É mais importante prevenir do que remediar. Falando da minha área de atuação, falando em casamento e patrimônio, dinheiro, é muito mais difícil tu modificar uma coisa que se estabeleceu lá quando tu casou. Então, o que eu sempre digo? Procurem informação, façam um atendimento com qualquer profissional da sua confiança, um advogado, um especialista nessa área, para fazer uma análise para esclarecer para vocês assim, os regimes de bens que existem, o que é possível fazer, o que não é possível fazer. Tenham um conhecimento daquilo que vocês estão optando, principalmente no momento do casamento. Né? Hoje está muito em alta, é o que a gente mais vem fazendo dentro do preventivo, é o planejamento matrimonial. São consultas pré-nupciais que os casais optam por fazer ali naquele período que estão para casar. Então, sério? Para mim é novidade. Contratam um advogado para fazer uma consultoria. A gente quer esclarecer os regimes de bens que existem, como funciona cada um deles, porque existem alguns, né? Queremos saber o que a gente está escolhendo, não ir simplesmente lá no cartório e optar pelo regime legal e depois de 10, 20, 30 anos descobrir que aquele regime que vocês optaram não satisfaz nenhum nem outro. E aí, não tem, o que já passou, basicamente, não tem como mudar, não tem como rever, a não ser que seja, obviamente, de forma consensual, fazer uma partilha de bens ali por um acordo, né? Agora, se for para um processo daí litigioso de divórcio ou mesmo num óbito, né? O regime de bens, ele também influencia no momento que a esposa ou o marido falece e aí tem que dividir a herança, seja com os filhos, seja com os pais do outro, então, com os pais daquele que faleceu. Então, é algo assim que eu sempre digo, procurem informação, façam esse atendimento jurídico preventivamente, se informem, pelo menos para dizer assim, não, eu optei por isso, mas eu optei de forma consciente, eu sabia o regime que eu estava escolhendo e era exatamente isso que eu queria para mim. Mas no cartório eles não te explicam isso, a pessoa que tem que ter essa decisão, porque eu casei há 22 anos atrás, né? Tu casou provavelmente pela comunhão parcial de bens. Daí tinha duas opções, era comunhão parcial de bens e a outra... Comunhão universal. Comunhão universal de bens. Tem separação total de bens. Hoje em dia não, já há muito tempo, mas hoje em dia está muito em alta a elaboração de pacto antinupcial, que é um instrumento previsto em lei para tu fazer as disposições conforme, basicamente, a vontade do casal, óbvio, dentro daquilo que a lei permite, dentro daquilo que não é vedado, proibido por lei, mas que é possível fazer esse contrato
E a gente às vezes vê na mídia, né? Vê os famosos, o pessoal aí com dinheiro, mas isso é para qualquer pessoa. Fazer o pacto antinupcial tem que ser, obviamente, antes do casamento, Sim. prevendo ali as regras patrimoniais, financeiras e até mesmo as de caráter pessoal. Quem vai lavar louça, quem vai... Sério? Sério. Ah, vou ter que conversar com o Wagner sobre Dá para fazer bastante coisa. Sério, Júlia? Não agora para mim é totalmente... Tudo isso? Até saber as funções de cada um dentro do próprio lar? Outra coisa que dá para colocar é regulamentação de guarda de pet, que é uma coisa que judicialmente agora que está acontecendo, as pessoas, né, compram ali ou adotam um cachorrinho e separam e fica aquela briga com quem que vai ficar o cachorro, e agora que isso está sendo discutido no judiciário há pouco tempo, mas é possível tu prever antecipadamente, num divórcio, o cachorro vai ficar com fulano, ou vai ficar com a ciclana, ou vai ficar, por exemplo, com os filhos, onde os filhos estiverem, vai passar o final de semana na casa do pai, leva o cachorrinho. Segue o regime de... Sério, tu sabe que eu tenho um casal de amigos que eles tinham gatos, e eles compartilham a guarda dos gatos. Uma semana fica com... Volta e meia aparece no escritório... divórcio e situações de união estável, às vezes até de um namoro, né? Enfim, que estavam ali morando junto, adotaram um bichinho e depois os dois querem, e daí? E já estive assim um caso bem inusitado, uma coisa que tu nunca tinha vivenciado assim, de uma partilha de algo? Alguma coisa diferente. Que existe assim umas coisas que são diferentes, né? Sempre aparece assim umas coisas que pra gente muitas vezes parece assim, ai, nossa, mas por que esse casal tá brigando por isso? É claro que não tá brigando pela coisa em si, um liquidificador, não tá brigando por isso. Tá brigando pela frustração, pelo término, pela mágoa, por tudo que aconteceu antes daquele ponto de discutir partilha de liquidificador. Sério? Acontece isso? Mas acontece. Sério, Júlia, e daí? iPad, já vi partilha de bens Dá vontade de dizer assim, iPad. pera só um pouquinho que eu vou lá comprar um pra ti. Sério que é assim? Algumas vezes sim. E é emocional, né? É emocional. Não adianta, né? Não é pelo bem, né? Não é pelo dinheiro, não é. Normalmente é pela emoção, é por não querer dar o braço a torcer, porque tá magoado com o outro, por determinados comportamentos que o outro teve. Então, acontece bastante, muito mais do que as pessoas imaginam, assim, essas discussões que não são discussões, por bens, por patrimônio, imóveis, dinheiro alto. Muitas vezes são por coisas que são substituíveis, não são de valor considerável, e aí fica muito nítido que é mais uma briga emocional do que patrimonial, né? Daí vocês, como profissionais, têm que ir lá e conversar, ver por qual motivo. Tudo depende da forma de condução do profissional, principalmente, né? Eu, particularmente, eu sempre tento, e acredito que a maioria dos profissionais sempre tenta inicialmente a conciliação, resolver de forma consensual, né? Claro, não dispensando aí eventuais formalizações que tenham que ser feitas. Mas o consenso, o acordo é sempre mais interessante. Aí, claro, não deu acordo, vai ter que deixar para a terceira pessoa, que é o juiz, definir. Ô, Júlia, já aconteceu da pessoa estar lá fazendo já o seu divórcio e desistirem? Acontece muito isso? Como é que funciona Aconteceu comigo recentemente. Era uma dissolução de união estável. Propusemos a ação, porque não tiveram consenso, propusemos a ação. E uns 15 dias depois, o cliente entra em contato comigo e falou que queria desistir, sem nenhuma justificativa. E eu, claro, primeira coisa que eu perguntei, né? O que aconteceu? Até, de repente, podia ser alguma coisa em relação ao meu trabalho. Sim. Uhum. E ele, não, nós reatamos, já voltamos a morar junto e tal. E eu acho que fica até feliz, né? Porque eu acho que, por mais que queira, eu acho que com certeza. Tratar disso não é um assunto que... Porque a Júlia tem o lado pessoal dela também, Sim, né? E eu acho que é bem, assim, algo que deve ser confortante para o coração, né? Sim, é uma coisa que, claro, a gente... o nosso trabalho é... Sim. Colocar fins, né? No casamento, ou quando alguém falece. Muito do que eu faço tem a ver com términos. Agora, é claro que quando reatam, é claro que quando tem uma solução que... Para aquela família é melhor, ninguém deseja, né, que uma família aí com filhos, com crianças, se desfaça, e se tem uma chance de reconciliação, tem mais que reconciliar, né? É bom. E olha só, quando acontece, sim, um ato de traição, né, que é algo que eu acho que é bem comum? Olha, muitas vezes não é nem... como é que eu vou dizer? Não é nem... Primeiro que
a gente não questiona, porque antigamente se precisava justificar um motivo pelo qual uma das partes queria o divórcio, hoje não mais. Basta o cliente dizer, quero o divórcio. Para nós, advogados, basta para o que a gente precisa fazer do ponto de vista processual, e para o juiz basta para que ele decrete o divórcio. Então, não precisa dar explicação. Claro que muitas vezes o cliente chega dando explicações. Alguns contam, traí ou fui traído, e outros por receio até de julgamento, tanto se ele traiu ou se ele foi traído, né? Alguns não contam. Então, é uma coisa que a gente, à medida de cada caso, vai deixando o cliente à vontade para caso ele queira falar. Né? Mas deve acontecer muito. Mas existe, sim, um caso que é mais comum, né? Tem a traição, que a gente sabe que... Eu escuto muito, né? Porque como eu trabalho com mulheres, né? Tu escuta muitas histórias, né? Então, tem várias histórias, né? Sim. Então, assim, a traição, pelo que eu entendi antes, quando a parte que é a que traiu, ele pede vários direitos. Ainda é assim? Mudou? Como é que funciona? Basicamente, hoje em dia, o direito que perde é aquele que traiu, perde o direito de pedir a pensão alimentícia para o outro. Não de pedir, né? Ela perde o direito a receber. De receber. Então, assim, se eu traio o meu marido, entro com o processo de divórcio, que essa traição foi algo ali que foi o fator, né, dessa traição, não é algo lá antigamente que foi perdoado, enfim. Se isso foi algo recente, eu perco o direito de pedir a pensão alimentícia. Agora, guarda dos filhos, como as pessoas pensam, nossa, ele está dizendo que porque eu traí ele, eu vou perder a guarda dos meus filhos. Isso não existe. Partilha de bens, nossa, eu vou perder o direito que eu tenho aos bens que a gente construiu juntos, porque eu traí. Não. Mas isso já existiu ou foi uma coisa que as pessoas criaram? Já existiu. Já existiu. Porque antes era assim, né? Sim, muito antigamente, faz muito tempo já que não é mais assim. Entendi. Então, hoje, basicamente... Outra coisa que as pessoas pensam também, sair de casa perde o direito aos bens. Não... Abandono de lar, né? Que eles chamavam Abandono antes, de né? lar. O abandono de lar, ele pode dar o direito para aquele que ficou no lar de reivindicar o direito exclusivo àquele bem, aquele imóvel. Mas tem um prazo a ser observado. Então, se terminou a relação, essa mulher quer pôr fim à relação e ela sair de casa, a mulher ou o homem, isso se aplica para os dois, mas quer sair de casa para, de fato, pôr fim, pode sair, que não vai fazer com que tu perca o direito à partilha daquele bem. É claro que procure um advogado antes, se informe, porque assim, você saindo de casa, vai depender da demora do judiciário para tu ter acesso aos bens, né? Enquanto isso, a outra pessoa vai ficar lá. Será que tu vai ter direito a receber um aluguel ou não? Será que tu vai ter direito a uma pensão alimentícia ou não? Então, tome a decisão de forma consciente, mas não que tu vai perder o direito. Mas tem direito ou não? A pessoa receber, tipo, para poder ficar no local, assim? Sim, se o imóvel é um imóvel que pertence aos dois e um só está usando com exclusividade, porque o outro saiu, esse que saiu, tem o direito a metade, que é o que ele tem direito ao imóvel, né? Ao valor de um aluguel do imóvel daquele padrão. Sim? Claro. Nossa, Júlia, tu fala isso aí no teu Instagram? Falo no meu Instagram. Então, gente, vamos seguir essa mulher que ela tem muita dica. Não, são coisas... Não te aprofundei demais no teu Instagram, vou me aprofundar mais, que eu gosto de ficar informada. Vai lá dar uma fuçadinha lá, que tem bastante coisa. Vou te hackear, como dizer, não é hackear, é stalkear. Hackear não, né, gente? Pelo amor de Deus, eu sei que eu sou hacker. As pessoas, o que eu, assim, percebo muito é que elas deixam de exercer os direitos que elas têm, de reivindicar os direitos que elas têm por falta de conhecimento, por falta de... não vou procurar advogado porque isso é coisa de gente com muito patrimônio, com muito dinheiro, ou, porque eu não tenho dinheiro para uma consulta jurídica. Aí, a pessoa tem que ter bom senso, né? Tipo, não, vou perder, de repente, um direito que eu tenho que seria muito mais vantajoso para mim, porque eu não quero fazer uma consulta jurídica com um advogado, né? Então... é uma coisa que vai muito da conscientização da população. E assim, quando tu recebe as pessoas no teu escritório, assim, qual é das situações que tu vês que as pessoas têm mais desconhece, né?
o que acontece, assim, que é legal? Às vezes até tu deixar aqui para as pessoas, né, conhecerem, saber dessa lei, porque o que tu já me falou aqui, eu já aprendi um monte de coisa, porque a gente, né, não é uma coisa que é o meu assunto, então a gente acaba não se informando, Sim, né? E também nunca vivi, talvez, a situação para estar me informando. Quando a gente vive, a gente acaba ficando mais, né, a par de cada assunto. Mas quais são, assim, os assuntos que às vezes tu veja, nossa, isso é tão comum e as pessoas às vezes não têm esse conhecimento? Eu acho que o que é mais comum acontecer é o casal separar e não regulamentar as questões referentes aos filhos. Então, fazem um combinado verbal, que é o acordo de boca que a gente chama, que a guarda vai ficar com que o valor da pensão vai ser tanto e acham que está tudo resolvido. A hora que um dos dois não cumpre, procura um advogado para dizer, olha, ele não está cumprindo com o acordo. Tá, mas que acordo? Porque acordo verbal não tem validade jurídica. Mas a guarda é minha. Não, tu pode estar com a guarda de fato do teu filho há 5 anos, mas se isso não foi regulamentado judicialmente, tu tem uma guarda de fato, tu não tem uma guarda legal, né? Ele não tá pagando a pensão alimentícia que a gente combinou. Tá, mas é um acordo verbal? Então não pode cobrar os retroativos. Não tem como exigir o pagamento dos retroativos esses meses que não foram pagos. Então, na realidade, eu teria que ir no teu escritório e daí não precisa... Eu preciso entrar com processo... De regulamentação. É uma ação que a gente chama ação de regulamentação. Mas isso é prático, é rápido, sim? Ou não chega a ser igual um divórcio? Não, é que... voltamos no início da nossa conversa. Como os processos que envolvem direito de menor, eles são mais rápidos, eles tendem a ser mais facilmente resolvidos, justamente pela urgência, sim. Tende a ser fácil solucionar. É claro que depende muito assim, não, os dois vão querer a guarda do filho, vão ficar brigando. Sim. É uma coisa que complica. Agora, se o pai concorda que a guarda do filho, o lar de referência, que é a moradia, né, fique com a mãe, já não é tão complicado. Vão discutir o valor da pensão. Às vezes, a mãe propõe um valor e o pai aceita. Agora, às vezes, um quer um valor, o outro não pode pagar ou diz que não pode pagar. E isso são vários complicadores que acabam arrastando o processo. Mas, sem sombra de dúvidas, é o que eu mais vejo e é o que eu acho mais, assim, chocante. Eu pensando como ser humano, assim, como que alguém separa, vai cada um para o seu lado... E a pessoa fica tranquila de não oficializar, não formalizar, e principalmente quando tem filhos pequenos. Nossa, eu achei que já era tudo uma coisa que quando fazia já o divórcio, já era tudo organizado. Não, pode ser, mas muitas vezes esse casal vivia só em união estável, uma união não formalizada, Entendi. não morou 10 anos junto. Nesse período teve filhos, teve bens, ali no momento da separação. Cada um pega metade dos móveis, se resolve com relação aos bens e não procuram formalizar as questões dos filhos. E isso vai passando tempo. E aí, quando vê aquilo que achava que era certo, porque ele tem que pagar tanto. Não, se isso não foi formalizado num acordo ou numa decisão judicial, não, ele tem que não entrar tem que com esse novo processo para poder ver daí o que vai ser realmente, né, acordado. Que pode ser consensual também. A questão aqui chave é formalizar fazer isso por escrito e aí pedir a homologação judicial desse acordo. E existe uma tabela, Júlia, né, hoje da parte ali de divórcios, é tudo tabelado que vocês trabalham? Assim, a parte de honorários. Sim, a OAB tem uma tabela que é assim a nossa orientação, não é uma tabela que vincule, né, que seja obrigatória de ser seguida. Ela é o mínimo, digamos assim, do que deve ser cobrado para não haver aí uma desvalorização da profissão. A gente vê na prática muitos colegas, muitos advogados acabam não seguindo aquele mínimo da orientação. Muitas vezes porque, assim, algumas coisas na tabela, de fato, não condizem com a realidade, seja para mais ou seja para menos. E dali para cima, o céu é o limite, né, nos honorários. A tabela é basicamente o mínimo, assim. E existe hoje profissionais que cobram um valor bem generoso por estarem no ramo há mais tempo. Com certeza. Varia muito? Tipo assim, Varia muito. É dobro, é triplo? Varia muito. Varia muito? Pode ter uma previsão para um determinado tipo de processo que na tabela é 3 mil e pode ter um advogado que cobre 300 mil para atuar num processo. Claro, tudo depende muito do caso, né? Se é um contrato milionário que tu vai discutir judicialmente, é claro que isso reflete
também nos honorários do profissional, né? Mas existe um percentual nesse caso, Júlia, ou não? Tipo, Pode existir, pode ser um existir? valor fixo, pode ser um percentual. Isso aí é uma coisa que fica a critério entre cliente e advogado, fazem o contrato de prestação de serviço e estipulam qual vai ser a forma de remuneração. Se vai ser um percentual do êxito, daquilo que o cliente receber com o êxito da ação. E é um contrato de risco, então, geralmente, o advogado pode ganhar nada se perder a ação, Sim. como pode ganhar muito se ganhar a ação. Ou, às vezes, tem a modalidade ali, a forma de honorários valor fixo, né? Que tu ajusta com o cliente, é tanto para atuar nesse processo. E o que é mais contratado hoje, sim? É mais com fixo, com... O que vocês costumam praticar mais, assim? Pelo menos os teus clientes, né? Eu, particularmente, é mais o valor fechado. É claro que quando... Essas situações, por exemplo, de regulamentação de guarda de filhos, elas não têm um proveito econômico, um êxito que a parte vai receber. Então, geralmente, o contrato de honorários, nesse caso, é um valor fixo. Agora, processos que discutem um patrimônio, aí sim a gente tem uma melhor visão, né, do que o cliente vai receber ao final, se tiver êxito na ação. E aí consegue, às vezes, até mesclar os dois, né? Eu vou te cobrar um valor tanto para atuar no processo, mais um percentual de X, caso a gente obtenha o êxito. E hoje um processo assim de divórcio demora uma média de quanto tempo, assim? A prática costuma ser em quanto tempo? Claro, né? Olha, tirando os extremos, que às vezes tem casos que se é muita gente brigando, muita gente... Existem várias situações, né? Se a gente for pensar no processo consensual... a parte mais demorada é a negociação, né? Porque, às vezes, tu fica 2, 3 meses, tu como advogado, lidando com o advogado da outra parte, ou mesmo atuando para os dois do casal e negocia com um, negocia com o outro. A partir do momento que tu coloca isso numa minuta e protocola, é rápido, porque, basicamente, o juiz só vai homologar para tornar válido aquele acordo. É a parte do acordo que é a parte mais difícil, então, assim... Quando é o consensual, a parte da negociação, pelo menos na minha experiência, tem sido mais demorada. Agora, quando é o litigioso, menos de um ano não conte do processo ter, assim, um desfecho, não digo nenhum fim, mas, assim, no primeiro ano são os atos mais simples do processo, que é localizar a parte contrária para ser intimada, daí ela vai ter um prazo para apresentar defesa, daí tu vai ter que se manifestar. Tempo para... Tudo demanda tempo, e aí tudo tem prazo, os prazos são em dias úteis, demora também o trâmite no gabinete do juiz, no cartório, tudo isso acaba demorando para chegar na etapa de audiência, que é o que as pessoas, né, daí já tem um pouco mais de noção que, vão ouvir testemunha e tal, já sabe que o processo está indo mais para o desfecho final, assim, mas um processo de divórcio, menos de um ano, nem pensar. Tenho alguns que, com sorte e com grau de litígio baixo, a gente conseguiu terminar em 1 ano e meio, por aí. 1 ano e meio? Grau de litígio baixo, e muitas vezes chegando na audiência e dá acordo, ou muitas vezes está lá já em vias de ir para a sentença, as partes conseguiram ali, cada um cedeu um pouquinho, deu um acordo no meio tempo. Agora, entre protocolar um processo, né, entrar com a ação e uma sentença mesmo, que depois ainda é sujeita a recurso, demora. Nossa, daí eu fico pensando na parte financeira do advogado, né? Porque, tipo assim, daí tu cobra esse serviço, né? Uma prestação de serviço, daí nesses casos costuma ser no início do processo. Muitas vezes, sim. A maioria deles, e daí tem uma parte... Até depende muito da estratégia do advogado nesse sentido que tu quer falar. Se, de repente, é um advogado de começo de carreira, que está precisando ali custear o seu escritório, as suas despesas, é claro que ele vai dar prioridade para fazer uma remuneração imediata, não um êxito do que o cliente for ganhar com o processo, porque tem processos que podem demorar 10 anos, por exemplo. Né? Nossa, daí tu tem que pegar, mensurar esse valor que tu cobrou. Aí já estamos falando de se é 1 ano e 5 meses, estamos falando de 17 meses. Sim. Divide esse valor por 17, gente. Muitos... Tem que ter bastante clientes, né, Isso Júlia? é uma coisa que a gente não aprende na faculdade, assim, a precificação correta dos nossos honorários. É claro que a gente tem uma pincelada, a gente aprende a valorizar a profissão, mas a gente não aprende a fazer um cálculo. Nossa, quanto que eu preciso cobrar num processo para... custear o meu escritório para eu ter um lucro, e considerando que esse processo vai durar 3 anos, às vezes. Né? Então, uma coisa que muitas vezes precifica errado. Tu vê no final, nossa, esse processo
me deu mais prejuízo do que ganho, porque o tempo que eu fiquei dedicando para ele e custeando a minha estrutura física, às vezes é superior ao que tu... Por isso que a gente vê muitos advogados começarem com o seu escritório e depois eles acabam migrando para ir para outros escritórios porque não conseguem manter o custo fixo, né, do mensal que eles têm, né? Acontece muito. Nossa, como é... E como cresceu, né, assim, essa profissão, né? Graças a Deus. Porque antes era algo que era bem assim, era elitizado. bem pouco, né? Elitizado, né? E hoje a gente vê bastantes advogados, né? Por um lado eu digo graças a Deus, porque quem tá no caminho certo, quem tá trabalhando direitinho, claro que consegue ter um bom resultado, um bom retorno. Agora, se a gente for pensar pelo tanto de cursos de direito, tanto de pessoas que se formam todos os semestres, enfim. A gente tem hoje no Brasil mais ou menos 1.300.000 advogados. Eu acho que é o país com maior número de advogados por habitante. Então, é uma profissão que, querendo ou não, teve uma popularização, assim, que agora está começando... Hoje em dia, as pessoas, os jovens, estão mais, assim... querem fazer aquilo que gostam, procuram, às vezes, até uma profissão com menos formalidade, né? O pessoal estão surgindo novas profissões aí mais alternativas e o pessoal está saindo um pouco do direito. Uns anos atrás, quando eu comecei, o pessoal ia muito para o direito para tocar a empresa da família. Sim. Às vezes ia porque tem uma loja, tem alguma coisa, porque o direito é muito versátil, né? É um conhecimento muito importante. Então, eu acho isso, assim, que a profissão agora ela tá voltando a ser mais valorizada. Porque antes ela estava meio assim, a gente vai falar meio, a palavra certa é meio prostituída, que a gente chama, né? Porque, tipo, qualquer um estava querendo ir, mas não estava fazendo exatamente como deveria. Não, e isso é muito culpa, e eu acho que quase que exclusivamente dos próprios profissionais, que muitas vezes é aquilo que a gente falou, precificam errado, colocam seus honorários muito baixos, claro, muitas vezes porque prefere pegar aquele cliente porque precisa pagar suas contas, né? E tudo mais, então prefere pegar o cliente por um valor baixo que não remunera o serviço que vai ser prestado, e isso acaba desvalorizando, porque daí o cliente vai no outro que quer cobrar um valor que é justo pelo serviço desempenhado e aquele profissional que está certo não consegue cobrar aquilo que seria justo, porque tem outros que cobram muito baixo. Então, isso é uma coisa que a gente também mesmo a OAB, enquanto instituição, e os cursos de direito estão sempre tentando conscientizar, né? E nesses casos, quando acontece, já recebesse clientes de ter feito uma entrevista contigo, acabar fechando com outro profissional e depois retornar e dizer que se arrependeu? Olha, graças a Deus, a maioria dos clientes que eu atendo fecham comigo, assim. Então, tu é boa de negociação, então. Eu não sei, eles já... Sou comercial, por exemplo. É que a maioria dos meus clientes também tem vindo muito por indicação, Sim. Então já vem com uma segurança maior, né? Mas às vezes acontece de ir num outro profissional e não estar satisfeito com o trabalho, independente de valor pago a título de honorários, mas não estar satisfeito com o trabalho e acaba mudando. E graças a Deus, que bom que o cliente pode mudar a qualquer momento do processo, ele pode mudar de advogado, é um direito dele. Porque às vezes tu não está satisfeito, às vezes tu e o advogado não estão tendo uma relação de confiança e de, como é que eu vou dizer, Quebrou o vínculo, né? Que às vezes quebra, né? E não só de confiança, mas assim, não tão juntos, sabe? Naquele propósito, naquela tese, naquela estratégia. E aí isso é muito importante para o processo. Então, muitas vezes o cliente vem com essa queixa, não é nem só com relação a valor de honorários, porque eu fui no mais barato. Às vezes foi até no mais caro e não se satisfez com a forma dele de atendimento ou de atuação no processo. Olha, Júlia, tu me deu uma aula aqui, amiga. Aprendi tanta coisa. Então, se a gente fosse ficar aqui até 5 da tarde, tem assunto. A gente já completou 1 hora já, viu? O assunto flui e a gente vai, né? E queria deixar algum recadinho aí para quem tem. Tu pode divulgar tuas redes sociais para quem quiser ter interesse, né? Às vezes ficou interessado, de repente está vivendo alguma situação, quer te contratar, tu pode deixar aqui tranquilamente o teu endereço. Meu Instagram tá lá, @advjuliaz. É claro que não posso aqui divulgar contato, isso é vedado pela OAB, não posso, e nem é do meu perfil
chamar o cliente para uma contratação, mas conteúdo informativo tem em um monte de Instagram de colegas advogados muito competentes que temos aqui em Criciúma. Ai, que bom. E olha, parabéns, tá? Tu tem uma postura muito bacana. Obrigada. Próximo nós vamos falar, então, nós vamos fazer a tua consultoria e o próximo vamos podcast... Vamos trazer o resultado. Vamos fazer como que tu se sentiu, o que isso te trouxe para tua profissão, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Com certeza. Acho que na minha profissão é bem fundamental. Às vezes tu tem uma reunião importante, tem uma audiência importante, quer fechar um contrato, acho que as cores, a roupa, o comportamento, a autoconfiança influencia muito. E se eu te contar que essa roupa aí que tu traz, ela tá passando, essa cor aí tá passando algo bem importante? Azul marinho é a cor indicada para dias de audiência. Sério? Tu sabe por quê? Porque passa confiança. Uhum. Credibilidade, confiança, mostra que a pessoa tem conteúdo, que ela sabe o que ela tá falando. Que a minha identidade visual é azul marinho. Sério? E tu sabe que azul marinho é a cor universal? Às vezes a gente acha que é o preto, né? Ah, que o preto é básico, combina com todo mundo. E não. Na hora, né, que quando tu coloca o azul marinho, por que é até usado nos uniformes, né? Porque é a cor que combina com todas as paletas. Ah, então, que interessante. Tem muita coisa. Então, tá bem corretamente. Tem bastante coisa aí para aprender. E eu só observando quando tu tava, eu disse, mas ela é esperta, né? Ou ela deve saber alguma coisa, ou foi inconsciente, mas um consciente já bem instruído. Alguma coisinha a gente dá um Google lá. Júlia, foi um prazer enorme te conhecer. Obrigada, tá? Josi. Olha, na realidade, tu já passa uma imagem de uma pessoa assim muito correta, né, daquilo que está passando, que com credibilidade, por mais que tu está há 3 anos, né, para o ramo de vocês, né, para a profissão ainda é um espaço curto, né, o começo da jornada. Quando eu tinha a loja no início de 3 anos, eu brincava porque eu dizia que eu estava engatinhando ainda, né, que com o passar do tempo a gente vai ficando cada vez melhor. Quero deixar então para quem está aqui. Tem aqui o nosso QR Code para entrar, que vai ter muitas coisas lindas lá. Novidades, gente. Como eu falei para vocês, o outono está aí. Acesse também nossas redes sociais. Júlia, seja muito sempre bem-vinda. Vou te esperar lá na loja para nós tomar um cafezinho para a gente conversar um pouquinho melhor. Pode deixar. Muito obrigado, tá? Muito obrigado também mesmo. Pelo convite, Josi. Pode deixar aqui. Quantos convites quiser fazer, vai ser um prazer vir e vamos agendar a consultoria. Sim, às vezes até de um assunto específico que está muito em alta também, porque às vezes acontece algumas situações assim no ramo de vocês que fica muito em alta, que as pessoas, né, não sabem. Sinta-se aberta, né, de conversar com a gente, que aqui as portas estão abertas para ti. Obrigada. Obrigada por tudo, tá, Júlia? Obrigada. Gente, então, mais um podcast, sim, encerrou com muito conhecimento essa mulher aqui, olha, gente... Espero não precisar te contratar, tá, Júlia? Às vezes não por divórcio, mas umas outras coisinhas. Outras coisinhas. Para a família daí não, assim, tá? A gente nunca quer, né? Mas, com certeza, né, já me passasse uma credibilidade muito grande. Então, gente, gratidão. Obrigado, né, por vocês ficarem aqui com a gente. Qualquer coisa, acessem ali, né, o Instagram da Júlia. E até a próxima. E tudo de bom para todos vocês que estão nos assistindo. Beijo, beijo. Tchau.